Estamos começando mais um episódio do podcast Papo Inclusão com a Pri. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Dani. Ela que é formada em Pedagogia na Unicamp, ex-conselho tutelar e atualmente ela trabalha vamos lá, que eu falei que ela é muito importante. Ela é diretora das políticas públicas para pessoas com deficiência da Secretaria de Assistência Social, pessoa com deficiência daqui de Campinas. Dani, que prazer ter você aqui comigo. Priscila, o prazer é todo meu. Que honra estar aqui com você para falar de algo tão importante, a inclusão em todos os lugares. Sim. Dani, eu gostaria que você me contasse um pouquinho sobre a sua história, porque a Dani também é uma mulher com deficiência, ela tem uma deficiência. Gente, olha só, assim, quando eu conheci a Dani, eu fiquei muito feliz, porque é uma pessoa com deficiência num papel tão importante aqui em Campinas. Pri, mais uma vez, muito obrigada. Priscila, a minha deficiência, ela é congênita. Eu tive um problema no nascimento, na hora do parto, faltou oxigênio. E aí eu nasci com uma hemiplegia, uma paralisia do lado esquerdo. Então, tudo do meu lado esquerdo tem um funcionamento um pouquinho menor ou um pouquinho mais devagar do que do lado direito. Para que eu pudesse andar, para que eu pudesse me locomover, eu tive que fazer pelo menos uns 7 anos de fisioterapia. E isso eu sou muito grata à minha família, especialmente à minha mãe, que me levava nos primeiros anos de vida todos os dias para fazer fisioterapia. É lógico que eu andei com muita dificuldade, e também posterior a uma criança comum, com 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. Mas a minha mãe nunca deixou de acreditar que eu poderia. Então, assim, ela me levava na fisioterapia, me expunha a situações em que eu tinha que buscar brinquedos, por exemplo, para que eu pudesse andar. Aos 7 anos, eu fiz uma cirurgia para aumentar o meu tendão no lado esquerdo do meu pé, para melhorar um pouco mais a minha marcha. Ainda hoje eu tenho dificuldades para me locomover, mas eu consigo. E isso, assim, é o apoio de toda a rede que eu tive a minha vida inteira. Sim. Dani, a gente tem muitas coincidências, né? Porque eu sou formada em pedagogia. Eu tive anóxia na hora do parto. Meu Deus do céu, Priscila, lembra, assim, desde o nosso primeiro momento nós sentimos essa conexão sem saber o porquê, né, Pri? Exatamente. Agora você me contando, porque eu também não sabia, né? Mas assim, a gente tem, desde o começo a Dani falou, nossa, a gente se parece muito, a gente. É verdade, Priscila. E assim, é muito legal conhecer outras histórias de pessoas com deficiência. Porque por muito tempo, eu não, apesar de todo o meu tratamento, eu tinha muita vergonha. Eu era pouco comunicativa. Uhum. Eu não conseguia me enturmar muito bem. Eu também tive essa dificuldade de comunicação. Eu fui para uma escola que me recebeu muito bem, que eu posso até falar o nome, é o Colégio Renovatos. E que eu falo que nessa escola eu não me senti um número a mais. Sim. A diretora cuidava muito da gente. Mas também não tinha essa parte de inclusão, de muito debate sobre isso, ou discussão sobre isso. Então, eu sempre me sentia um pouquinho acuada, um pouquinho mais tímida, sem participar de muitas atividades. Não que a escola não me convidasse, convidava, mas não dava aquele estímulo Sim. que é necessário para a gente estar participando. Você sabe como é. Né? Sei Então, bem, é isso. assim, a escola é um divisor de águas, assim. Tem escolas que elas incluem de verdade e tem escolas que, assim, elas levam, né? Exatamente. E tem outras que excluem totalmente. Eu passei pelas 3 fases, assim, de uma escola me incluir bem, da escola eu estar apenas ali, eles não tinha inclusão, mas também não tinha. E outra escola, assim, que realmente fizeram questão. Eu falo que eu estudei numa escola a vida inteira, até o último ano do colegial que eu mudei de escola. Mas essa escola cuidava de mim, me respeitava, mas não tinha aquele estímulo maior, aquele desafio maior
de dizer, olha, você pode, você entendeu? Eles cuidavam até certo ponto. Até Sim. porque não tinha ainda esse trabalho na educação sobre inclusão. Sim. E assim, na escola, você sofreu algum bullying na sua infância? Como foi? Não que eu me lembre, tá, Sim. Pri? Não posso dizer para você que eu me lembre. Eu me lembro de algumas cenas, às vezes, alguns meninos falavam: olha, eu acho que você não vai conseguir subir a escada, descer a escada. Algumas imitações de como eu andava, mas nada que me ferisse. Entendi. Nada que eu me sentisse. Os meus amigos de escola são meus amigos até hoje. Olha, que Então, assim. legal. Eu falo que eu me senti muito acolhida por eles. Sim. Talvez eles pudessem ter me desafiado um pouco mais, mas eu me senti, tanto que eles estão comigo até hoje. Sim. Nossa, que legal. Que a gente, no meu caso, em alguns momentos, eu fui muito acolhida e outros eu sofri o bullying, né? Que foi até a minha mudança de escola, tudo veio por conta do bullying mesmo. E assim, é muito bom também escutar o outro lado de pessoas que não passaram por isso, né? Talvez eu possa dizer para você que na faculdade eu senti um pouco mais. Por quê? Hoje, se você for para a Faculdade de Educação da Unicamp, você vai ver a mesma escada grande que eu tinha que subir, e eram, na verdade, 2 escadas enormes, está lá na frente dela. Sim. Então, quando começou a falar da matéria de inclusão na própria faculdade, eu me questionava, mas como que a gente fala de inclusão e a própria educação tem prédios assim que não tem a parte inclusiva, acessível para os estudantes. Eu acho que já demonstra o quanto que elas poderiam excluir as estudantes que tinham deficiência, porque assim, vou falar para você, durante 6 anos eu fui para a faculdade, eu ia de ônibus, eu pegava 2 ônibus. Naquela época também não tinha ônibus com acessibilidade. Então eu tinha que me montar no ônibus, 2 ônibus para ir para lá e voltar nesses 2 ônibus. Então para mim foi muito desafiador. Porque eu tive que assim, ser bastante estimulada pela minha família, porque não é fácil. Todo dia você acordar e colocar a mochila e esperar o ônibus e se montar. Quando eu falo se montar, é que eu colocava a minha mochila no degrau do ônibus, colocava meu corpo lá e depois subia para ir para a faculdade. Então, se você me perguntar quando foi a época da sua vida que você sentiu mais esse bullying, foi dentro da faculdade de educação, infelizmente. Sim. E o meu já foi ao contrário. O lugar que eu mais me senti acolhida foi dentro da faculdade. Foi o lugar que eles abriram portas para eu discutir sobre inclusão, melhorias. E lá eles tinham uma agência de emprego. Então, montamos palestras para falar sobre o mercado de trabalho da pessoa com deficiência, inclusão dos alunos. Então, ali não tinha escada, a sala era acessível. Foi o lugar, assim, que eu mais cresci. Foi dentro da faculdade de pedagogia. E por que você escolheu fazer pedagogia? Pri, aos 9 anos, eu tive uma professora de 3ª série, ela até já faleceu, que era uma professora que marcou muito a minha vida, que nos fazia escrever muito, e embora ela usasse alguns apelidos que hoje pode ser considerada bullying, tipo chamar a gente de Zé, Mané, essas coisas, mas ela nos tratava com muito carinho. Com 9 anos, eu decidi que eu ia ser professora. Porém, antes disso, aos 8 anos, eu lembro que nós tínhamos uma pessoa que trabalhava conosco na minha casa e que ela não sabia ler e escrever. E a primeira pessoa que eu alfabetizei foi essa moça. Por quê? Porque ela foi tirar o RG dela e nós não gostaríamos que ela fosse colocada como uma pessoa analfabeta. Sim. Então, nós ensinamos ela a escrever primeiro o nome dela e depois, posteriormente, eu fiz um trabalho de alfabetização. Eu falo que a gente olha para a história para trás e hoje eu sou uma das pessoas que mais defendem o trabalho da FUMEC, o trabalho do EJA. Por quê? Porque eu sei o valor disso para a vida de uma pessoa.
Segunda-feira agora eu distribuí 200 cartazes. Eu, pessoalmente, 200 cartazes da FUMEC numa igreja. Por quê? Porque eu sei que a educação de jovens e adultos pode transformar vidas. E pode transformar uma cidade. Sim, maravilhoso, assim. A pedagogia, ela entrou na minha vida com o desejo de querer incluir. Uhum. Eu vejo a criança como a sementinha. Uhum. Então, eu pensava assim, se eu fazer pedagogia, eu vou poder trabalhar. Eu nunca, assim, tive o sonho de ser professora, ir para uma sala, mas eu via mais pelo lado de fazer aquela sementinha nas crianças, entender as crianças, porque a criança, ela é curiosa, ela não tem preconceito. Não, de jeito nenhum. Ela é curiosa, ela vai ficar te olhando porque ela não, para ela às vezes é alguma novidade, alguma coisa. Quando você conversa, explica, a criança, você se torna uma pessoa comum. Ela E muitas vezes elas nem têm essa percepção de que você é diferente de outras pessoas. Elas Sim. te olham, ela sabe que tem uma diferença, mas ela não sabe distinguir. Porque ela Sim. está convivendo com você e ela sabe que você só quer o amor dela, o carinho dela. E ela não vai... Ela nem vai saber dizer por que você não sabe, não pode, por exemplo, saltar de algum lugar ou correr muito, porque ela não tem essa maldade de dizer, não, ela não consegue fazer isso, né? Eu convivo com os meus sobrinhos, eu convivo com filhos de amigas minhas e até alunos, e eu vejo que quanto menor a criança, menos ela tem essa percepção. Sim. Né? Eu vejo muito pelo meu afilhado. Toda vez que ele me vê, ele quer colo. Uhum. E agora que ele tá começando a entender que se eu tiver de pé, eu não consigo pegar ele. Uhum. Porque no começo, não importava se eu tava de pé, ele ficava me pedindo, tipo, colo. E agora que ele já começou a entender, assim, que eu não... Quando eu estou de pé, eu não consigo pegar ele. E hoje foi o mesmo processo até com a minha filha. Uhum. Que a Lô, ela tem 6 anos, que ela começou a entender certas coisas. Agora, se você perguntar o que sua mãe tem, né, já aconteceu. Por que sua mãe anda assim? Ela fala, porque minha mãe tem uma deficiência. Ela fala tudo ainda. Uhum. Mas agora que ela conseguiu entender o que é uma deficiência. Antes ela até falava, mas ela não entendia. Eu tenho também um sobrinho autista. E esses, assim, eu falo que Deus colocou na nossa família já uma experiência anterior. Então, Sim. por causa dele, por causa da minha deficiência, nós percebemos algumas diferenças nele desde, assim, o primeiro ano de vida. E logo com 4, 5 anos, ele já se auto-identificava como autista. Ele não teve vergonha de dizer, não, é porque eu sou autista. Hoje ele está com 10, ele não tem um autismo de grau grave. Ele lê, escreve, fala outras línguas, mas ele sabe identificar que ele tem algumas dificuldades, por exemplo, de socialização, de troca com as pessoas. Então, e ele hoje eu sinto, e isso só foi possível porque a gente trabalhou muito com a minha deficiência. Sim. Quase que um orgulho. Não, eu sou autista, eu tenho essa dificuldade. Então, é isso. Sim. E assim, eu tocando sobre o que você falou dele, eu percebo isso em você também, assim. Você teve alguma crise de aceitação ou você sempre se aceitou? Na minha adolescência, quando eu estava no processo de sair dessa escola e ir para uma última escola que eu me preparava, que tinha que me preparar para o vestibular, aí acho que o processo de ansiedade de passar numa universidade, tudo junto ao mesmo tempo, aquela cobrança, vai ter namorado, não vai ter, Sim. Tal. Eu acho que aí eu passei por um processo de muito ansiedade, talvez até um processo de depressão. Foi na época que os meus pais se separaram. Então, foi tudo junto ao mesmo tempo. Então, mexeu muito comigo. Sim. E foi nessa época que eu comecei a engordar. Então, eu passei de uma menina que era bem magrinha para uma obesa. Então, eu senti muito isso. E se você me perguntasse naquela época o que estava acontecendo comigo, eu jurava que não tinha nada a ver com a minha deficiência, nada a ver com a minha ansiedade. Eu apenas comia, tá? Sim. Mas era uma fuga para eu me enfrentar, entendeu? Eu falo que depois que aí eu fiz uma cirurgia, emagreci,
eu vi o meu compromisso comigo mesmo de cuidar da minha saúde. Sim. Se eu sei que eu sendo magra, eu posso caminhar um pouco melhor, que eu posso ter mais mobilidade, mais acesso a locais, por que não me cuidar? Por que não cuidar e ter amor próprio? Então, assim, foi uma batalha, uma batalha vencida. Acho que a parte adolescência, assim, é a pior. Eu também concordo, Pri. Pra mim, na adolescência, foi a parte mais difícil de eu me aceitar como uma pessoa com deficiência. Eu tinha muito os porquês da vida. Uhum. Porque eu nasci assim, porque eu sou assim, justo comigo. Vem a rebeldia também. Eu quis parar todos os meus tratamentos. Uhum. Na época, eu tinha 14. Eu falei que eu não queria mais fisioterapia, que já tinha sido uma vida... 14 Foi anos. o mesmo que aconteceu comigo. 14 anos. Aí eu falava, eu não quero mais médico. Que tiver que ser, vai ser, porque eu não quero mais ir. E foi bem... Para mim, aconteceu uma coisa na adolescência, assim, que eu ia nos médicos, minha mãe estava procurando tratamentos melhores, mas eles diziam sempre que era uma deficiência muito leve. Sim. Então, sabe quando eles... Não, deixa pra lá, você vai ficar bem. Então, eles nunca ofereceram nada que eu pudesse me estimular, Sim. me deixar melhor. E teve uma coisa que eu tenho que falar, senão, assim, eu não vou ser grata, que apareceu na minha vida na adolescência, talvez um pouco mais velha, o Pilates. O Pilates, ele respeita muito a pessoa como ela é. Então, ele nunca vai além do limite dela. Sim. Então, a pessoa com deficiência, e especialmente a minha, precisa de muito alongamentos. Por quê? Eu falei agora para minha amiga que está lá fora. Disse, olha, o meu corpo tem uma tendência a ficar quieto. Ele gosta de ficar quieto, porque ele não quer movimento, né? É por conta da paralisia. E aí, quando o Pilates, ele respeita você para tirar dessa paralisia, para tirar dessa coisa dessa inércia, né? Sim. Então, aí eu descobri o Pilates. Não foi médico, não foi ninguém, foi uma fisioterapeuta. E a partir daí, eu descobri que eu preciso dele toda semana, pelo menos uma vez por semana. Para quê? Para que ele me diga, você não precisa ficar parado. Sim. Embora seu corpo queira ficar parado, mas você não precisa ficar parado. Então, assim, sou muito grata às minhas fisioterapeutas por terem me apresentado o Pilates. Eu faço até hoje, pelo menos uma vez por semana. A agenda, às vezes, não deixa fazer mais do que uma vez, Sim. mas eu sei a necessidade que eu tenho dele. Fazer. E eu falo, é o esporte que respeita o nosso corpo. Sim. E é legal você falar, porque também eu fui entender muito a necessidade de ir para fisioterapia, fazer tudo depois de adulta. Porque por um bom tempo eu realmente parei. As fisioterapeutas falaram, como ela ainda é nova, ela já fez por... Pode dar um tempo para ela mesmo, tudo. Então, respeitaram esse meu tempo. E depois eu voltei quando eu já entendia a necessidade, o quanto é importante, né? Porque pro nosso corpo é que nem você falou, se a gente deixar, a gente fica quietinha só trabalha no computador, Sim. quietinha, sem poder, e às vezes, na prefeitura, por exemplo, eu tenho que descer alguns andares ou subir, eu tenho a chance de escolher se eu vou de elevador ou eu vou de escada. Às vezes eu falo, gente, eu tenho que ir de escada. Sim. Porque senão eu vou deixar... Hoje mesmo, eu fui na PUC, na apresentação do projeto de rugby. Eu olhei a escada assim e falei, nossa, meu Deus. Assim, enorme. Mas eu não podia dizer não. Ao mesmo tempo que eu pensei em outras pessoas com deficiência chegando naquele prédio e não ter a possibilidade de subir, porque eu não vi rampa, talvez até tivesse, mas para mim foi um desafio. Sim. Que me remete a outros locais, como a Unicamp, que tinha uma escada enorme, e outros locais também que eu posso dizer, não, eu ainda consigo subir. Pode ser que mais para frente eu não consiga. Então, eu me permito subir. Não quero dizer que todas as pessoas têm que subir. Não, a gente tem que procurar vias acessíveis, tem que exigir vias acessíveis dos locais. Sim. E eu gostaria que você falasse hoje sobre o seu trabalho e como foi quando você chegou agora para trabalhar com pessoas com deficiência, em algo que você entende tão bem. Como foi para você?
faz uns 10 anos que eu tenho me engajado nessa área com mais afinco, tanto em assessorias, como assessorias de parlamentares, como também ajudando em ONGs, em OSCs, abrindo um espaço para pessoa com deficiência. Mas eu tinha um sonho. Eu acho que eu posso dizer que eu tinha um sonho de ver a minha cidade com locais mais inclusivos, com espaços que pudessem receber melhor a pessoa com deficiência. Só que eu guardava isso para mim. Sim. E aí eu tive a chance, o convite da administração daqui de Campinas, da prefeitura, para... Então, quando chegou para mim em junho, isso eu achei, assim, fantástico, de eu poder contribuir e saber, como você falou, eu estou ali e eu sinto na pele o que é ser um deficiente. Então, assim, eu acho que eu contribuo com um olhar mais sensível, porque eu passei na pele, né? Todas as dificuldades que eles demonstram. Então, desde então, a gente já fez uma conferência que teve mais de 100 pessoas, num local maravilhoso, super acessível, que foi a Mackenzie. Assim, todo mundo concordou que teve, desde a audiodescrição, o pessoal de Libras, os cuidadores. Então, foi muito, muito bom. Nós estamos hoje com mais de 7 parquinhos inclusivos em Campinas, espalhados em vários locais, várias regiões de Campinas. Então, quando a gente fala de parquinho inclusivo, por que é tão importante? Porque no parquinho inclusivo, as crianças e os adultos, isso é muito importante, porque eu já vi adultos com 40, 50 anos num brinquedo e chorando, porque é a primeira vez que ele está brincando num brinquedo, porque ele nunca teve oportunidade, porque o parquinho inclusivo tem locais em que a cadeira de roda entra. Sim. E não só, né? Então, assim, aquela criança e aquele adulto que, quando criança, nunca teve oportunidade de e ele está tendo essa oportunidade. Assim, eu tenho orgulho de dizer que a nossa cidade tem esses espaços. Tem espaços em que o adulto, a criança podem estar e que nunca puderam antes. Nós também apoiamos... projetos de esporte, como o rugby. Sim. O rugby sobre rodas. Nós já mostramos o trabalho deles até no Paço. Sim, foi muito legal. Muito legal, você estava presente. Eu estava. Então, assim, são pessoas que em algum momento da vida se tornaram deficientes ou já eram deficientes. Sim. E quando a pessoa se torna deficiente, o desafio é maior. Porque a nossa adaptação, como a gente nasceu com a deficiência, é muito mais rápido do que uma pessoa que tem que se adaptar ao novo. Né? Exatamente. Então, ver aqueles meninos, aqueles rapazes, senhores, sendo para-atletas, ganhando medalhas fora de Campinas. Agora, uma turma vai para a Paralimpíada. Então, para mim, é maravilhoso. Para mim, nós temos alguns projetos de ter, por exemplo, a Central de Libras remoto, ou outros projetos que virão, um centro-dia de autismo, outras coisas que estão vindo, que é fruto de muito esforço, de muito trabalho. E, assim, de dizer que o nosso prefeito Dário Saad, o nosso vice-prefeito trabalham para que isso aconteça. E eles trabalham todos os dias para que mais e mais espaços sejam construídos, sejam efetivados em Campinas para essa parte de inclusão. Eu vejo, sabe? Sim. Quando eu falo é porque eu vejo o esforço deles para que isso aconteça, para que a gente tenha essa liberdade de ir e vir, de mostrar o nosso trabalho. Segunda-feira agora, Priscila, nós vamos ter a Feira de Empregabilidade em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Não vai ser voltado só para a pessoa com deficiência, porque senão não é inclusão. Exatamente. Nós queremos que a pessoa com deficiência participe normalmente das atividades. Então, nós vamos ter um dia inteiro de atividades e a pessoa pode ir lá, ver quais são quais são as vagas voltadas para ela no mercado de trabalho. Então, isso vai ser no Paço Municipal. Então, assim, vai ter palestras no Salão Vermelho e lá no Paço também nós teremos atividades. Então, assim, que orgulho ter uma cidade que abre o Paço Municipal, que é um dos espaços mais abertos e mais importantes da cidade para que isso aconteça. Sim. É até legal você falar sobre isso, sobre o mercado de trabalho,
Porque quando eu comecei, o meu primeiro emprego, eu consegui pelo CEPAT. Uhum. Meu primeiro emprego. Então, você, por favor, convide os nossos Sim, telespectadores. Pessoal, vale a pena. Como quando eu tinha 18 anos, foi meu primeiro emprego. Eu consegui pelo CEPAT. E principalmente esse agora que vai ser, né? Agora, dia 4. Dia 4, segunda-feira. Que vai estar muito melhor. Vai ser um ambiente totalmente, assim, programado, recepcionado. Vai estar totalmente inclusivo. Vamos né? ter intérprete de Libras, vamos ter Sim. orientação de como fazer o currículo, de como preencher o currículo. Isso é muito importante. Vão ter pessoas lá explicando para você o que você deve fazer numa entrevista, como você deve receber um entrevistador. Então, vai ser aspectos muito práticos, né? Porque é isso que nós queremos. Nós queremos... O que é inclusão? É quebrar as barreiras que impedem que essas pessoas cheguem ao mercado de trabalho. Porque muitas vezes uma cadeira superior ou uma mesa com altura superior ajuda. Um computador com certos programas ajuda a pessoa com problema auditivo ou com problema de cegueira. Isso são coisas fáceis e que podem ser quebradas. E as empresas têm que saber disso, que não é só pela lei de cotas, mas é porque ter uma pessoa com deficiência faz toda a diferença na empresa dela. Eu faço um trabalho, né? Um dos meus trabalhos em palestras em empresa é Somos Mais Que Uma Cota. Uhum. Exatamente isso. Porque a empresa olha para a pessoa com deficiência como, é mais um. Uhum. Eu concordo. E assim... muitas empresas, quanto menos deficiência, melhor. Exatamente, Priscila. Eu passei muito por isso, assim, do olhar, de eu saber. E eu sei que eu não vou ser, porque tem alguém ali... Já te olhando diferente. Uhum. E assim, é muito importante para o nosso município ter ações como essa. Uhum. Para as empresas também entender, porque muitas empresas não ligam, né? Fala assim para a pessoa do RH, contrata. Aquela pessoa tem que se virar. Uhum. Eles não querem saber como incluir a pessoa com deficiência. Não querem. Muitas empresas, elas se negam a entender a necessidade da pessoa com deficiência. E assim, eu acredito que as empresas que estão ali também estão dispostas a fazer a diferença. Existe uma coisa, Priscila, que quando você tem uma pessoa com deficiência no ambiente que você trabalha ou no ambiente escolar, você aprende a ser solidário. Sim. Você aprende a cuidar, a ter um olhar diferente. E quando isso é trabalhado na infância, eu acredito que os colegas do meu irmão, do meu sobrinho, vão ser muito melhores para o mundo, porque eles estão quebrando barreiras, ajudando meu sobrinho. Sim. Porque às vezes eles têm que responder alguma coisa para eles têm que ajudá-los. E na empresa acontece o mesmo. Poxa, eu posso te ajudar aqui a digitar isso aqui rapidinho? Eu posso te mostrar como você chega do outro lado? Eu posso abrir essa porta? Você está na cadeira de roda, você não vai conseguir? Isso te ensina a ter empatia. Sim. E desculpa falar, mas hoje o que mais o mundo precisa é empatia. Nós estamos vivendo um mundo extremamente violento com as nossas crianças, com as nossas mulheres, de todos os aspectos, nas nossas escolas. Exatamente. E onde a gente vai ensinar que eles podem ser empáticos, que eles podem olhar no olho e ajudar o outro. Sim. Na hora que a gente ensinar que a inclusão é importante. Sim. Então, se a gente... E às vezes é uma sementinha muito pequena, porque nem todo mundo aceita. Mas onde tiver, a gente pode entrar e ensinar. Sim. Dizer, olha, essa pessoa aqui, ela não está só aqui para ser o melhor profissional, mas ela também pode ensinar muitos outros aspectos de vidas para vocês. Sim. E faz toda a diferença. Eu passei... Foi na semana de setembro, do Setembro Verde, eu fui dar uma palestra numa escola. Uhum. E na sala onde eu dei a palestra, tinha uma menina com deficiência. Só que eu achei incrível uma coisa. Apesar dela estar ali, uma pessoa com deficiência, quando eu comecei a falar sobre as coisas que eu já vivi, foi muito, assim, uma surpresa.
Porque eles não sabiam das Porque dificuldades. apesar dela estar ali, uma pessoa com deficiência, todos ajudam ela, tudo mais assim, ainda tem algumas... o capacitismo. O capacitismo ainda... E ali, porque eu achei... Quando eu vi ela ali na plateia da palestra, tudo, eu falei assim, é mais fácil. É uma sala que já entende de inclusão. Só que quando eu comecei a falar sobre coisas que eu já vivi, eu já pulei de paraquedas, olha, eu sou casada, olha, eu tenho uma filha, ainda foi uma surpresa. Sim, sim. Foi uma surpresa, assim, enorme. E eu falei, gente, apesar de tudo, o capacitismo ele ainda é muito vivo. E principalmente no mundo competitivo que nós vivemos, e tem escolas que só nos prepara para a competição. Você tem que passar no vestibular, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo outro. O que acontece? Muitas vezes o deficiente ele fica aquém daquilo, ele se sente menor, porque ele não consegue alcançar aquilo que os colegas deles querem dele. Querem incluí-lo num grupo se ele tiver determinados preceitos ou habilidades. E às vezes ele não tem uma ou outra habilidade, mas ele tem outras. Sim. Então, neste mundo competitivo, o capacitismo está muito presente. Sim. Porque o que eu faço? Quando aquele garoto não responde a isso de habilidade, então eu vou afastá-lo. Né? Hoje eu falo que eu falo pelo meu sobrinho, por exemplo, se eu puder escolher, eu quero que ele tenha uma escola que respeite-o como ele é. Mais do que uma escola que coloque ele no mundo competitivo para passar na faculdade, na universidade. Por quê? Eu também não posso garantir que ele chegando na universidade, ele vai ter todas as ferramentas para ele ir bem naquela faculdade. Eu não sei. Sim. O autista é diferente, ele precisa de inúmeras ferramentas. Eu não posso garantir. Será que não vai ser uma frustração maior ainda para ele? Sim, porque no nosso, é o que você falou. A gente, além das nossas limitações, que ela muitas das vezes não é só no físico, não, né? Lógico que existem vários tipos de deficiência, mas a gente disputa além de a gente disputar com a gente mesmo para chegar até ali, como você falou, não disputa, mas de precisar de um incentivo, você consegue. O mundo corporativo, o mundo da escola é exatamente isso, é disputa, é prova, é muito... E ali, muitas vezes, a gente se frustra. Exatamente, porque a gente, por conta de algumas das nossas inabilidades, a gente não consegue chegar em primeiro lugar. Sim. Mas a gente chega em segundo, a gente chega em terceiro respeite a gente do jeito que a gente é, dentro das nossas limitações. E isso é difícil para o mundo entender. Sim. E isso ainda é difícil, principalmente no mundo corporativo, no mundo do trabalho. Sim. Eu acho que se a gente tivesse sempre uma pessoa com deficiência em locais estratégicos, talvez nós tivéssemos um mundo com menos violência, e eu falo da violência digital, eu falo da violência psicológica, um local em que as pessoas pudessem contribuir mais para o psicológico, para o espiritual, para a sensibilidade das outras pessoas. Porque a gente vê que muitos fatos do que aconteceu de atiradores em escolas sofreu bullying. Exatamente, e que ninguém percebeu, Priscila. Ninguém percebeu. Aquela criança, aquele adolescente deu sinais por muito tempo. E nem os pais dele perceberam e nem os profissionais com ele. Você sabe, numa escola você fica 5, 6 horas, 7 horas. Sim. E como é possível você não ter olhado e sentido que aquele menino ou aquela menina era quietinha demais? Ou aquele menino e aquela menina, na hora de escrever, colocava algumas ideias. Priscila, como conselheira tutelar, eu já vi criança falando em suicídio, criança de 4 anos. Nossa. Eu sabia, quando ele falou aquilo, ele sabia que eu tinha que encaminhar imediatamente para o centro de saúde ou para o hospital. E foi o que eu fiz. Porque, assim, eu não podia escutar e não tomar uma atitude. Sim. Existem coisas emergenciais que você não pode ficar sem tomar atitude naquele momento. E eu vi isso, tanto para criança. Uma coisa, por exemplo, que eu posso falar. Por eu ter deficiência, no conselho tutelar,
quase que todos, até de outras regiões, passavam por mim. Por quê? Porque eu já sabia a rede de apoio. Sim. Eu já sabia onde pedir, onde requisitar serviço. E também sabia, hoje, eu vejo muito isso, que a estimulação da pessoa com deficiência tem que ser bem na primeira infância. Sim. Tem que acontecer ali no momento em que se descobre. Para quê? Para que ela possa ter todo o acesso àquilo que ela tem direito. Então, e que hoje, né, vamos dizer que a gente luta para isso. Exatamente. Né? A gente luta por mais acesso às escolas, acesso aos ambientes, a inclusão num parque. Eu já escutei gente falar, o que é um parque? Gente, eu juro. Isso veio de uma mãe, de uma pessoa com deficiência, e ela falou assim, o que adianta ter esse parquinho aí? Ela quis dizer que tem outras coisas que poderiam estar melhores. Concordo. Muitas coisas poderiam estar melhor. Mas um parquinho inclusivo vai fazer a diferença não só da filha dela. Não, vai fazer diferença para toda a comunidade. Para muitas pessoas. Para muitas pessoas. E aí, Pri, por exemplo, esse ano nós tivemos a Corrida Integração. Sim. Nós tivemos um grupo de inclusão, 30 pessoas com deficiências e sem deficiências que caminharam juntas. Olha. E nós... não foi fácil, Pri. Eu estava nesse grupo, foram uma caminhada de 5 quilômetros, que pareciam 10 ou até mais, mas foi muito legal, porque um segurando a mão do outro, sabe? E se ajudando. Vamos parar um pouquinho, vamos pegar água, vamos... nós temos o seu Dito Pazinatti, que é o nosso vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Eu conheço. Ele é cego. E ele e o Rodrigo, que é o nosso coordenador das políticas para a pessoa com deficiência, caminharam juntos e foi muito legal. Sim. Porque, assim, não existe, acho que, nenhum outro evento esportivo tão grande como a Corrida Integração. Exatamente. E nós marcamos a presença lá. Né? Teve outros grupos, como Pernas Voluntárias, Pernas de Aluguel, que estiveram lá. E foi muito lindo, porque a gente estava dizendo, olha, nós temos espaço, nós estamos aqui. Então, foi essa mensagem que nós passamos. E é bom isso, porque, como você falou, uma das maiores corridas, e tá presente ali, é dizer, a gente pode. E teve mais uma coisa, a nossa medalha, e a medalha de todos, veio com uma descrição em braille. Olha. Então, assim, foi a primeira vez que a IPTV e outros parceiros estiveram junto para colocar em braille. Para a pessoa comum, pode não ter um significado. Mas para o seu Dito que estava ali e outros deficientes, na hora que ele pegou, ele sabia o que significava aquela medalha. Sim. Né? Imagina, o Dito, a gente participou de um seminário juntos, foi muito legal, ele é uma pessoa maravilhosa, até combinei com ele, na verdade a gente tem que marcar o podcast, que no dia eu falei, eu quero muito você no podcast, que é a importância, assim, e aqui é um lugar pra gente conversar com todos os tipos de deficiência. E eu tenho orgulho do Dito, porque agora ele acabou de ser colocado como presidente do Conselho Municipal de Assistência Social. Sim. Então, e o seu Dito, ele vai lutar muito para a acessibilidade em todos os espaços, inclusive da assistência social. Sim. Porque eu falei que ele não vai aceitar nenhum documento se não estiver em braille, né? Isso já é um grande caminho. E assim, é legal também, porque a gente, de alguma forma, eu como pessoa com deficiência física, hoje ainda a gente tem uma visibilidade grande, mas a Libras, né, quem é deficiente auditivo, ainda tem uma certa dificuldade. Tem uma dificuldade. Você sabe que a gente tem uma central de Libras, né? Em Campinas. Sim, eu sei, mas conta para o pessoal sobre. Nós temos uma central de Libras. Esse ano nós colocamos mais 3 servidoras públicas que passaram por concurso. Então, nós estamos hoje com 6 intérpretes de Libras que atendem o público da nossa cidade, tanto online como presencial. Então, tem um número de telefone, você liga lá, ou um WhatsApp. Agora, eu não vou ter aqui porque eu estou sem o meu celular. Mas eu deixo na descrição. Isso.
E aí você marca e você tem um atendimento com elas. Fora isso, nós temos o centro de referência, que a pessoa com deficiência pode buscar esse centro de referência na hora que ele tem algum direito violado, ou na hora que ela precisa de uma orientação para algum tratamento, para alguma coisa referente ao direito dela. Além disso, o centro de referência também faz a inscrição sua para o cartão Bem Acessível. Eu falo que na minha infância eu andava com o meu laudozinho para dizer eu sou uma pessoa com deficiência. Aqui em Campinas nós temos o cartão Bem Acessível que você também pode marcar e fazer o cartão, imprimir o cartão para que você não tenha que dizer que você é grupo prioritário. Só de você estar com aquele cartãozinho, Sim. você nem precisa abrir a boca. A pessoa vai saber o modo de te tratar. Olha, muito legal. Dani, a gente está chegando ao fim. Eu tô vendo, passou rápido, né, Pri? Rápido. Foi muito legal, Pri. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem. A mensagem que eu deixaria para vocês é o seguinte: você tem que lutar por você. Você tem que vestir o seu direito. Porque muitas vezes eu vi na minha trajetória que às vezes eu esperava muito que as pessoas reconhecessem o direito. Mas na hora que eu tomei posição em dizer e lutar por ele, as coisas se transformaram. Às vezes a gente precisa de ousadia para dizer, eu sou uma pessoa com deficiência e eu consigo fazer isso, isso e isso. Então, que você possa se vestir desta ousadia para lutar por você. É essa a minha mensagem. Ai, que lindo, Dani. Dani, foi um prazer enorme ter você aqui hoje. Estou muito grata por você ter aceitado esse nosso bate-papo. Quero dizer, assim, que espero mais vezes a gente trazer mais projetos aqui, falar, divulgar, que é importante as pessoas saberem o que está acontecendo aqui em Campinas. Pri, eu não tenho palavras para te falar. Veja bem, nós estamos aqui na IMA, que é um local importantíssimo para a nossa cidade, que faz toda a parte de informática, e nós estamos tendo um espaço para falar de inclusão. Sim. Eu só tenho que te dar parabéns e me colocar à disposição, tanto da IMA como do seu, para que a gente possa fazer mais e mais papos, diálogos, espaços, eventos inclusivos. Sim. Muito obrigada, Pri. Pri, Deus te colocou aqui para um propósito. Então, que você seja ousada o suficiente para continuar nesse propósito. Ai, muito obrigada. Tá, obrigada mais uma vez a IMA também por esse espaço. E assim, encerramos mais um podcast Papo Inclusão com a Pri. Até a próxima.